nossa mensagem de hoje é a mensagem número 36, cujo título é Coração Puro, baseado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, onde Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. E Emmanuel comenta: guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jornadearás, como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então, pessoal, essa é uma mensagem que nos remete para que a gente, ao invés de ficar olhando para as circunstâncias internas, olhe sempre para o nosso ambiente interno, porque o coração puro ele expressa um interior equilibrado, né? Um interior lúcido, né? Um interior desapegado, ou seja, o interior livre de impurezas, como o próprio nome está dizendo, né? O impuro é o contrário do puro, né? Ou seja, quando o nosso coração está liberto dessas mazelas, a gente consegue enfrentar as dificuldades da vida com tranquilidade, com equilíbrio e com serenidade, né? No budismo existem 5 sabedorias, e uma delas é a sabedoria discriminativa, que ela é descrita como uma inteligência que olha para o mundo e nos permite manter serenidade e lucidez em meio aos acontecimentos. Então é isso que Emmanuel também está recomendando aqui, que a gente desenvolva essa inteligência, essa habilidade, essa capacidade de olhar para o mundo e manter serenidade e lucidez em meio aos acontecimentos. O que significa isso? Isso significa a gente desenvolver um potencial de autocontrole sobre a nossa raiva, sobre o nosso ressentimento, sobre o nosso desânimo, sobre, enfim, todas essas máculas espirituais que enfraquecem a nossa energia. Porque o grande problema não são os fenômenos internos, mas é quando a nossa energia se deixa enfraquecer pelo que acontece externamente, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que um fenômeno psíquico muito comum na nossa sociedade contemporânea, que é a depressão, né? Ela se origina de uma dificuldade interna da pessoa de lidar com os fatos no seu entorno, com as suas circunstâncias. As coisas vão acontecendo e a pessoa vai se permitindo desenvolver uma visão negativa das coisas, dos acontecimentos, né? E ao permitir que essa visão negativa tome conta, a energia dela cai. Tanto é que a palavra depressão significa exatamente isso, né? Na geografia, inclusive, a depressão é um lugar mais baixo. Então, é como se a pessoa internamente começasse a se deslocar para ambientes mais baixos, mais pesados e mais escuros da sua personalidade. Então, ela começa a ficar fraca até para lidar
com pequenos desapontamentos. Aí pequenos desapontamentos já se tornam grandes tragédias, né? Porque tudo vai depender de quê? Vai depender da lente com a qual a gente está olhando para o mundo. Pois não, querido? Eu. Ah, sim, você está levantando a mão. Pois é. Andréia, assim, ela até é interessante porque ela consegue não cair em depressão, mas é uma visão para olhar as imperfeições, os defeitos e os perigos e as inseguranças e as ameaças. Dá a mão para ela, se cumprimentem. Ela tem um olho clínico, tanto é que quando eu quero uma opinião assim mais rigorosa, por exemplo, em relação aos médicos, eu levei ela em alguns médicos comigo, ela falou, amor, eu quero saber o que você acha, se você disser que o médico é bom, esse aí eu faço a cirurgia com ele de olho fechado, né? Mas é isso, né? Isso é um modo que mesmo quando não gera depressão, né, como é o caso dela, mas gera inquietude, gera desconfiança, gera preocupação, né? O que significa tudo isso? Significa que a mente fica como uma água onde tem turbulência, né? Aquele lago, por exemplo, onde acontece uma turbulência, ele fica enlameado, a água não fica mais clara. Então a nossa mente também, ela começa a ficar turva. E uma mente turva, ela distorce os fenômenos, né? Ela olha para as coisas e não consegue ver as coisas como elas realmente são. Então a gente começa muitas vezes a ver defeito onde não tem, a ver perigo onde não existe. A síndrome de pânico é o quê, né, hoje, que é um transtorno grave, né, um transtorno psiquiátrico grave, né? Ela é o quê? Ela é uma pessoa que começou a ver risco em tudo e muitas vezes, nos casos mais graves, não consegue sequer sair do seu quarto, porque já acha perigoso sair do quarto. Ah, não, se eu sair do quarto vou tropeçar, cair, bater a cabeça e morrer, por exemplo. Ou seja, coisas pequenas ganham uma dimensão que, como o próprio nome está dizendo, mantém a pessoa sempre em pânico. Imagina uma mente sempre em pânico. É justamente o oposto do que os ensinamentos espirituais nos propõem. O que os ensinamentos espirituais nos propõem é que a gente desenvolva uma capacidade meditativa que nos leve a um estado de serenidade inabalável. Olha a diferença. O pânico é justamente o outro extremo, é o extremo oposto da serenidade inabalável. Ou seja, é uma pessoa que se abala por qualquer coisa, é uma mente que se abala por qualquer motivo, né? Qualquer acontecimento já deixa ela, né, de orelha em pé, vamos dizer assim, né? Isso acontece inclusive com relação às finanças. Eu me lembro, durante o governo Dilma, que muitas pessoas ficavam, não, eu vou tirar meu dinheiro do banco porque esse governo ele vai pegar o nosso dinheiro, e o governo ficou aí anos a fio e ninguém pegou, e não pegou o dinheiro. E muitas pessoas tomaram decisões financeiras precipitadas por conta de uma coisa que não aconteceu. Por quê? Porque suas mentes estavam olhando de forma negativa para os fenômenos sociais e econômicos que estavam acontecendo na época, né? Então, o que nossa mensagem hoje nos propõe é exatamente o oposto disso. O coração puro é um coração que, ao contrário de todos esses exemplos que nós demos aqui, ele olha sempre com entusiasmo e com otimismo para todas as coisas, né? Eu acho que eu já narrei para vocês aqui uma historinha de um mestre espiritual que estava passando com seus discípulos e passaram por um lugar onde tinha um cadáver de um cachorro, já em avançado estágio de decomposição. Então estava aquele cheiro muito forte, né? Aquelas vísceras todas ali apodrecendo, né? As aves de rapina, os urubus atacando. Então era um quadro realmente que a gente diria deprimente, né? A gente descreveria como um quadro bastante deprimente. E aí os discípulos começaram a passar e falaram, nossa, mas que mau cheiro, nossa, coitado desse cachorro, o que será que aconteceu com ele? Caramba, olha só, né? As tripas estão todas para fora. E aí o mestre parou, ouviu um por um, cada um dizendo, todos disseram alguma coisa negativa em relação ao fato. E aí o mestre olhou, né, para aquele cadáver em decomposição e disse assim, que dentes lindos tinha esse cachorro. Ou seja, ele deu ali uma lição prática para eles, né, que em toda circunstância tem como você achar algo de proveitoso e de positivo, né? Tem como desenvolver um olhar positivo e entusiasta, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Várias pessoas dão exemplo disso, né? Hoje na internet a gente vê muita coisa negativa, mas se a gente entrar lá e procurar esses exemplos, vamos encontrar muitos exemplos de superação, né? De eventos que pareciam assim que estava tudo perdido e a pessoa
conseguiu se salvar, a pessoa conseguiu sair daquela situação, né? Conseguiu lidar com aquela situação com tranquilidade, quando no começo da situação todo mundo imaginava que aquilo não ia dar em boa coisa, né? Então é isso que a mensagem de hoje está nos convocando a fazer e que Jesus convocou seus discípulos a fazerem, porque quando ele diz isso, não se turbe o vosso coração, eles estavam ali, até foi uma mensagem muito apropriada, porque nós estamos na Semana Santa, ontem foi a sexta-feira da Paixão, né? Então foi o dia da crucificação de Jesus, né? Segundo os evangelhos, e ele disse isso para os discípulos quando os discípulos perceberam que estava tudo começando a, entre aspas, dar errado, né? Ou seja, aquele mestre que eles achavam que ia ser o rei da Judéia, estava prestes a ser crucificado. Aí Jesus vira para eles, que estão em meio a um desespero, né, causado por essa circunstância, e diz: não se turbe o vosso coração. Então ele dá essa lição: olha, mesmo em circunstâncias desse tipo, temos como manter o equilíbrio, né? Temos como enfrentar os desafios com serenidade e com lucidez.